E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico que é: existe pastora? Será que uma mulher pode ser um pastor, um dirigente, uma dirigente de igreja? Bom, desde já, deixe seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal para que você possa receber novos vídeos e também compartilhe caso seja um tema importante para você ou para algum amigo, beleza? Imagina só a seguinte história: Maria Madalena, aquela que teve 7 espíritos malignos expulsos dela, tá? Imagina só, Maria Madalena na congregação, ela é chamada pelos apóstolos, pelos convidados, pelos cristãos a dar um testemunho, dar o seu testemunho e a falar e a ensinar ali brevemente o que ela aprendeu, algo que ela aprendeu com Jesus. De repente, Maria estava falando, dando o seu testemunho, Maria Madalena, ela que aprendeu com Jesus. Ela aprendeu, ela caminhou com Jesus. Ela caminhou, mulher, tá bom? Mulher. Ela caminhou e aprendeu diretamente com Jesus. De repente chega Paulo, se põe no meio e diz assim: opa, aqui mulher não prega, mulher não fala. Vocês imaginam essa seguinte cena? Vocês imaginam Paulo dizendo para Maria Madalena ficar quieta? Ou para Paulo dizendo para Marta, que aprendeu ali, que recebeu Jesus na sua casa, dizendo para Marta que ela não pode falar, que ela não pode testemunhar? Amigos, se eu fosse Marta, eu diria assim, chegaria para Pedro, ficaria Pedro e dizer assim: quem é esse aí? Desculpa, eu nem conheço esse moço. Ele tá chegando agora, entendeu? Assim, se eu fosse Marta, eu diria assim: amigo, Paulo, entende uma coisa, ninguém vai me fazer ficar quieta. Ninguém vai me fazer não testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida. Ninguém vai calar a partir do momento em que eu quero ensinar algo que o próprio Jesus me ensinou. Você entendeu o ponto? Mulher não ensina, amigo, Jesus me ensinou. Você não vai dizer que eu não possa ensinar algo que ele me ensinou. O amor ao próximo. Jesus falou para nós amar. Eu não posso, como mulher, dizer que o outro tem que amar ao próximo, porque assim Jesus o disse. Não é eu quem digo, é Cristo. Então, muito comum nos dias atuais a gente vê mulheres sendo levantadas ao ministério do pastoreio, tá? Sendo colocadas mesmo para dirigir congregações. Embora o que eu mais vejo quando eu ouço pastoras é que elas são levantadas junto com seus maridos, tá? Então, não é muito raro você ver uma pastora solteira ou uma pastora em que o marido dela não seja pastor também. Então, geralmente, quando se levanta uma pastora, a congregação, os seus bispos, outras autoridades maiores ali da igreja, eles tendem a levantar também o marido, tá? E colocam ali os dois em pé de igualdade, geralmente também o marido sendo a resposta final. Mas mesmo que a mulher tenha uma desenvoltura maior, uma atividade maior dentro da congregação, a última palavra sempre vai ser a do marido pastor, né? Do homem pastor. Então, pelo menos o que eu vejo, tá? Não quer dizer que não exista mulheres solteiras ou mulheres cujo marido não é pastor, pode ser um evangelista, pode ser um missionário, consagrado pela congregação, mas que não seja pastor e só a mulher seja pastora e cuide daquela congregação, tá? E quando a gente ouve as justificativas para dizer que não existe pastora, a gente vai geralmente ali na carta de Paulo, né, em que ele diz que as mulheres não devem falar na congregação, se tiverem alguma dúvida, elas devem recorrer ao marido, e o marido, em particular, lhes explicar as escrituras, né? E também cargos de autoridade, não só Paulo, mas tem alguns pontos ali na Bíblia que você pode pode estabelecer essa tese também, que o presbitério, tal, que o pastoreio, geralmente eles só trabalham com o verbo masculino, pastor, né, missionário, o evangelista, né, claro que não tem diferenciação entre feminino e masculino, o evangelista, mas geralmente você vai tratar ali no caso feminino, tá? E geralmente ali você vai tratar no caso masculino, nunca no feminino. Então, por isso, as pessoas acham que exista uma caixa ali, ó, daqui não pode passar, pastor só pode ser homem. Colocamos nessa caixa, beleza? Beleza. E às vezes não é assim, pessoal. Eu queria perguntar para você que acha que uma mulher não pode ser pastora, eu pergunto para você o seguinte: o que é um pastor? O que faz um pastor? Pessoal, basicamente, o que faz um pastor? Ele dirige a congregação, tá? Ele faz a administração da igreja e também ele é uma autoridade espiritual para os irmãos. Então, ele, né, na autoridade dentro da congregação, então ele estabelece a abertura e o fechamento dos cultos, ele cuida da parte financeira, ele cuida da parte administrativa, ou estabelece quem vai cuidar dessas partes, tá? Dentro da congregação, de arrecadação, de limpeza, correto? Até mesmo de disciplina dos irmãos. Quem estabelece isso é o pastor. E também a parte espiritual, é o pastor quem vai orar pela igreja, é o pastor também que vai receber as orações da igreja para que Deus sustente aquele homem. Então, pessoal, o papel do pastor é muito mais complexo do que a gente imagina. Ele é muito mais importante também do que a gente imagina, e a gente também não pode levar quase que
infelizmente, algumas pessoas também tratam o pastoreio como algo divino. Pessoal, calma. Calma, não é a Santíssima Trindade em que você não pode mexer. No caso do pastor, você pode, por exemplo, tem pastor, hoje a gente tem a ideia de que o pastor, ele tem que pregar. Existem lugares, já que o pastor não prega, o pastor ele é dirigente ali, e se o pastor não tem uma habilidade em pregar, o dom de pregar, ele não prega, ele estabelece para outra pessoa, um presbítero, né, se ele é pastor, ele estabelece um presbítero ou um diácono mais velho que tem o dom da pregação, e ali ele prega. Ou, por exemplo, o pastor não é bom com finanças, ele estabelece uma outra pessoa para cuidar da parte financeira da congregação, entendeu? E assim, o pastor não tem um trato com a parte psicológica dos irmãos, fora, tirando a parte da fé, então ele vai cuidar de outra coisa, estabelece alguém para fazer esse aconselhamento, para fazer um acompanhamento com os irmãos, mais na parte psicológica, que não pegue a parte espiritual, porque aí, de fato, é ele quem tem a responsabilidade de cuidar. Então, assim, o pastor não é o Superman que tem todos os poderes, às vezes ele é um Batman, que ele tem ali o preparo como seu maior trunfo. Então, assim, pessoal, por que não uma mulher conseguiria ter alguns atributos que um homem conseguiria ter? Pessoal, vamos lá. A gente também tem que tomar muito cuidado, e para você que está ouvindo, digo que tome muito cuidado para não ser o fariseu do século XXI, aonde você estabelece o pastorado, o pastoreio, como o sábado. E, amigo, eu digo para vocês, como Jesus disse, ele é o Senhor do sábado. O homem não foi feito por causa do sábado. O sábado que foi feito por causa do homem. Então, existem coisas, existem áreas que a gente tem que ser um pouco mais flexível. Se aquela mulher ela tem a habilidade de lidar com pessoas, de liderar, e se Deus a consagrou para isso, se Deus a levantou para isso e colocou aquilo no coração dos irmãos, por que não? Ela pode ser, desculpa, quem sou eu? Quem é você para dizer que ela não pode alguma coisa? Se Deus a levantou, se Deus a capacitou, amigo, não queira ficar na frente. A sua única preocupação, e a minha única preocupação, é se aquela mulher está liderando aquela igreja, está fazendo com que aquela igreja, quando eu digo igreja, eu digo irmãos mesmo, se ela está aproximando esse povo de Deus, ou se está afastando dele. E um bom pastor, um mau pastor, independe do sexo que ele tenha, se seja homem, seja mulher. O mau pastor, ele pode ser de qualquer gênero. Imagina uma vila onde a maioria é mulher e nenhum homem tem uma habilidade. Você acha que a mulher que está lá, que tem um conhecimento bíblico, não pode estabelecer ali uma igreja? Não. Deus não pode levantar uma mulher. Como assim Deus não pode levantar uma mulher? Diz pra mim, qual autoridade que eu e você temos para dizer que Deus não pode alguma coisa? Deus não pode levantar um adolescente, por exemplo, para liderar uma igreja? Você sabe quantos anos tinha Estevão quando começou o ministério dele? Ou a estimativa de quantos anos ele tinha quando começou a pregar e foi apedrejado? Você sabe quantos anos ele tinha? Então a gente coloca uma caixa dizendo mulher não pode, adolescente não pode, jovem não pode, amigo. Calma, tá bom? A gente tenta extrapolar coisas, e agora voltando, né, a gente tenta extrapolar coisas que não precisam ser extrapoladas. E a gente diz, Deus, o Senhor não pode usar uma mulher. Amigo, quem disse que Deus não pode usar uma mulher em qualquer área? Quem disse? Sabe, e eu digo, a gente vai tratando como Santíssima Trindade. Gente, calma. Se você não gosta, se você não gostaria de ter uma mulher como sua pastora, não vai naquela congregação, já pensou nisso? Não vai, amigo, não frequenta. Não, eu não gosto de pregadora, mulher, não ouça. Não ouça, mas a gente ficar ali, torcendo contra, fazendo peso para baixo, gente, isso não é um papel de um cristão. E algo que me impacta bastante é saber da relação que Jesus tinha com mulheres, do relacionamento dele, do trato dele, do carinho que ele tinha para com mulheres. Mulheres, pessoal, na época de Cristo, elas eram rejeitadas. Eu tenho muita dificuldade em saber como era o relacionamento de, por exemplo, Maomé com as mulheres, de Buda com as mulheres, de Mahatma Gandhi com mulheres. Eu vejo Jesus com um carinho enorme para com mulheres. Eu vejo Jesus olhando com um olhar de amor, com um olhar de atenção, um olhar de, cara, você também é importante. Aqui você também é valorizada. Aqui o seu testemunho vai... E sabe quem foram as primeiras pessoas a testemunharem a ressurreição de Jesus? Sabe? Eram mulheres. Maria Madalena, uma das primeiras, a primeira que viu a ressurreição de Cristo, foi lá e viu que o túmulo estava vazio. E na época de Jesus, o testemunho de uma mulher não valia absolutamente nada. E ela foi lá e bancou. Eu ouvi o mestre, eu sou testemunha disso. Eu vi ele ressuscitar, eu vi o túmulo aberto e os dois anjos. Ela foi dotada de tal autoridade. Uma mulher qualquer, cara, nem ousaria nem abrir a boca, mesmo que tivesse visto. Ela não abriria sua boca, mas tinha autoridade da parte de Deus para dizer, eu vi, eu sou testemunha. E mulheres que morreram pelo testemunho de Cristo, que viram milagres, que viram sinais de maravilhas, mulheres jovens que viram e disseram assim, pode cortar, ou a língua pode cortar, ou os olhos pode furar, eu não nego aquilo que eu ouvi. Ele é o Cristo, é o Filho de Deus. Então assim,
E pra gente hoje chegar e falar, não pode, aqui a caixa, Deus não pode fazer algo além disso aqui. Tá? Aqui Deus não faz. Essa caixa que eu estabeleci pra ele, amigo. Calma. Então, basicamente essa é a conversa que eu queria ter com vocês. Deixa aqui sua opinião, com muito respeito, claro. E até a próxima. Valeu? Tchau, tchau, pessoal.